Isabela só queria um pouco de sossego. Depois de perder os pais ainda tão jovem, foi acolhida por parentes que a tratavam como um peso. Aos 19 anos, veio a decisão que ela menos esperava. Seria forçada a se casar com um homem que nunca tinha visto antes. Um empresário poderoso, temido, respeitado e muito mais velho que ela. Isabela entrou nesse casamento carregando o medo de ser tratada como uma mercadoria, como alguém entregue em troca de favores. Naquela primeira noite, quando esperava o pior, ele fez algo que ela jamais imaginaria. Se essa história chegou até você, talvez seja porque a vida quer te lembrar que nem toda dor termina do jeito que a gente imagina. Às vezes, os encontros mais improváveis são justamente aqueles que têm o poder de curar nossas feridas mais escondidas. O que hoje te dá medo amanhã pode se transformar na resposta que você tanto procura. E antes da gente continuar, se quiser acompanhar o resto dessa história tão especial, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal. Escreve aqui nos comentários seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Quem sabe eu mando um abraço especial para você numa próxima história? Aqui, até quem acha que perdeu tudo pode encontrar um novo começo. A vida de Isabela Moreira foi marcada por perdas desde muito cedo. Aos 15 anos, tudo mudou de uma forma que ela nunca esqueceria. Os pais morreram em um acidente de carro, e a cena daquele dia ainda era um filme repetido na cabeça dela. O policial batendo na porta, os olhares de pena dos vizinhos e a certeza dolorosa de que dali em diante a vida nunca mais seria a mesma. Sem ter para onde ir, Isabela foi morar com os tios César e Regina, que a receberam sem muita boa vontade. Desde o início, ela sentiu desconforto. Era vista como um estorvo, alguém que só estava ali porque não tinha outra opção. Os olhares, os comentários mal disfarçados, tudo deixava claro que sua presença era indesejada. Mesmo sendo uma jovem doce, o clima naquela casa era frio. Isabela passava horas sozinha no pequeno quarto, escovando seus cabelos longos e lisos, olhando pela janela e se perguntando como sua vida teria sido se os pais ainda estivessem vivos. O tempo passou, e ela cresceu, tornou-se uma moça de beleza impressionante. Sua pele clara parecia brilhar naturalmente, os olhos grandes carregavam cada emoção de forma intensa. As sobrancelhas bem desenhadas deixavam seu olhar ainda mais marcante. Sua beleza era inquestionável, mas acabou se tornando um misto de presente e castigo. César e Regina, em vez de protegê-la, começaram a enxergar nela uma solução para os próprios problemas. Quando ela completou 19 anos, as conversas em voz baixa começaram a se tornar mais frequentes. À noite, ela ouviu os cochichos ou frases cortadas, palavras como dinheiro, acordo, oportunidade. Isabela sentia que algo estava para acontecer. E não demorou muito. Numa noite, na sala de jantar com luz fraca e um clima pesado, a verdade veio à tona. Com o rosto sério, César foi direto. Isabela, nós tomamos uma decisão. Você vai se casar com Leonardo Farias. Coração dela disparou. Ela mal conseguiu pronunciar o nome. Leonardo Farias? Sussurrou, quase sem voz. Regina, ao lado, completou com um sorriso forçado. Isso mesmo. Ele aceitou se casar com você, em troca de nos ajudar com algumas pendências. O estômago de Isabela se revirou. Leonardo Farias, um nome que todo mundo na cidade conhecia. Um empresário de 49 anos, dono de uma rede de empresas gigantescas. Seu rosto vivia estampado nas revistas de negócios. Um homem admirado por muitos, mas que, só de imaginar, já fazia Isabela sentir um frio na espinha. Ele tinha mais que o dobro da idade de Isabela. A simples ideia de ser entregue a um homem tão mais velho. Alguém que ela nunca tinha visto de perto, com quem nunca trocou sequer uma palavra, fazia seu estômago revirar. Não, disse Isabela, balançando a cabeça, sem acreditar no que ouvia. Vocês não podem me obrigar a fazer isso. E antes da gente continuar, se quiser acompanhar o resto dessa história tão especial,
Já deixa o seu gostei e se inscreve no canal. Escreve aqui nos comentários seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Quem sabe eu mando um abraço especial para você numa próxima história? Aqui, até quem acha que perdeu tudo pode encontrar um novo começo. O rosto de César endureceu. Podemos e já fizemos, respondeu ele com frieza. Você acha que te sustentamos todos esses anos por bondade? Está na hora de você retribuir. O coração dela disparava como um tambor descontrolado dentro do peito. As lágrimas começaram a queimar nos olhos. Por favor, implorou com a voz embargada. Eu não quero isso. Ele é velho demais para mim. Eu não posso me casar com ele. Regina, ao lado, manteve a expressão dura como pedra. Você não tem escolha, disse ela, com um tom de desprezo. O casamento é em 2 semanas. Isabela correu para o quarto, jogando-se sobre a cama enquanto o choro sacudia seu corpo inteiro. Sua mente tentava desesperadamente encontrar uma saída. Qualquer saída. Mas não havia nenhuma. Seus tios tinham controle total sobre tudo. Sua vida, suas decisões, seu futuro. Os dias seguintes passaram, como um borrão. Medo e angústia a consumiam. Ela mal conseguia comer. Dormir parecia impossível. O rosto que antes tinha vida foi ficando pálido, abatido, quase irreconhecível. Isabela se sentia uma prisioneira, condenada a um destino do qual não podia escapar. Sempre que fechava os olhos, a imagem de Leonardo Faria surgia na cabeça dela. Ela o imaginava como um homem frio, calculista, alguém que a trataria como uma simples propriedade, um objeto comprado. O pensamento de ser forçada a dividir uma vida, uma cama com alguém tão distante dela em tudo, idade, jeito, história, fazia seu peito apertar até faltar o ar. O dia do casamento chegou. E para Isabela parecia que estava indo para a própria sentença. Vestida com um deslumbrante vestido branco que realçava suas curvas delicadas, ela parecia uma visão de beleza. Quem a visse de fora diria que era o dia mais feliz da vida dela. Mas por dentro, ela se sentia como uma sombra do que já foi. Seus cabelos lisos estavam impecáveis, cuidadosamente penteados. Os olhos, mesmo tão expressivos, agora pareciam esconder o vazio que ela sentia. A maquiagem delicada disfarçava as marcas das noites mal dormidas. Segurando um buquê de rosas brancas, Isabela caminhou pelo corredor. Cada passo era um esforço. Seu olhar, inevitavelmente, foi até Leonardo parado junto ao altar. Ele era, sem dúvida, um homem bonito, apesar da diferença de idade. Os cabelos escuros com algumas mechas grisalhas nas laterais davam a ele um ar de seriedade. O maxilar, bem definido, o terno feito sob medida, tudo nele exalava segurança e controle. Mas o que mais chamou a atenção de Isabela foram os olhos dele. Calmos, indecifráveis, as mãos dela tremiam ao se aproximar. As palavras do padre soavam distantes, como se fossem apenas um ruído de fundo. Isabela Moreira, você aceita Leonardo Farias como seu esposo? A boca dela estava seca. Os lábios tremiam. O peso daquela decisão parecia esmagador. Ela olhou para os tios, de pé ao lado, com expressões carregadas de satisfação. Eles haviam trocado sua liberdade por dinheiro. O coração de Isabela apertou com força. Lentamente ergueu os olhos até o rosto de Leonardo. Ele a observava em silêncio, com um olhar firme e penetrante. Sua garganta travou. Uma lágrima solitária desceu por sua bochecha. E num sussurro, quase inaudível, ela disse: Eu aceito. As mãos de Leonardo foram surpreendentemente gentis. Ao colocar o anel em seu dedo, aplausos ecoaram pela igreja, mas Isabela não conseguia sentir nada além de um vazio crescente dentro de si. Quando ele se inclinou para beijá-la, os lábios dele apenas tocaram de leve sua bochecha, demorando só um instante, antes de se afastar.
O coração de Sofia acelerava de maneira intensa, suas mãos suavam, enquanto caminhava ao lado de Ricardo, cuja mão repousava suavemente em suas costas. Agora, ela era a esposa de Ricardo Mendonça, o homem milionário, um papel que nunca desejara assumir. A recepção se transformou numa sequência confusa de sorrisos forçados e cumprimentos vazios. Sentada ao lado dele na longa mesa, Sofia mantinha as mãos rígidas sobre o colo. Ricardo falava com naturalidade, encantando os convidados, mas ela mal conseguia prestar atenção. Seus olhos permaneciam baixos, enquanto um medo silencioso tomava conta dela, imaginando o que aquela noite ainda reservaria. Ao fim da celebração, Ricardo a conduziu até o carro que os esperava para levá-los até a enorme casa. E antes da gente continuar, se quiser acompanhar o resto dessa história tão especial, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal. Escreve aqui nos comentários seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Quem sabe eu mando um abraço especial para você numa próxima história? Aqui, até quem acha que perdeu tudo pode encontrar um novo começo. Durante o trajeto, o silêncio dominava, carregado de uma tensão que parecia quase palpável. Sofia permanecia rígida, com as mãos entrelaçadas firmemente no colo, os olhos fixos nas luzes da cidade que passavam pela janela. Um aperto no peito crescia conforme a limusine cruzava os portões da extensa propriedade e a mansão se destacava, sob a iluminação suave do exterior. A mão de Ricardo voltou a repousar levemente nas costas de Sofia, enquanto ele a guiava até a porta principal. Seu estômago se contraía com força quando o mordomo abriu a porta conduzindo-os pelo hall, imponente todo em mármore. Quando chegaram à escadaria, a mão dele deslizou para longe da cintura dela. Já é tarde, disse Ricardo com voz calma. Você devia descansar. O corpo de Sofia tremeu. Ainda não estou pronta, sussurrou. O olhar dele suavizou. Ao perceber seu medo, eu compreendo. Ele manteve os olhos fixos nela por um instante antes de se virar e subir as escadas. O coração de Sofia apertou quando ele desapareceu pelo corredor, deixando-a sozinha no ícone silencioso daquele espaço vasto. Ela se deixou cair na beirada do sofá de couro, as mãos tremendo, enquanto as lágrimas turvavam sua visão. Tornara-se esposa de Ricardo Mendonça, mas dentro dela sentia um vazio imenso, como se tivesse perdido tudo. Naquela noite, o quarto principal parecia gelado e sufocante, mesmo com sua decoração luxuosa. A cama, de madeira maciça e adornada com lençóis claros e almofadas delicadas, parecia um lembrete mudo do casamento que Sofia jamais quis. Sentada na beirada da cama, seu corpo fino tremia, enquanto abraçava os joelhos contra o peito, respirando de forma rápida e superficial. O lustre dourado no teto lançava um brilho acolhedor pelo quarto, mas não conseguia afastar o medo e a confusão que apertavam seu coração. As paredes em tons claros, decoradas com detalhes sutis, pareciam fechá-la, fazendo-a se sentir presa. Suas mãos seguravam a barra fina da camisola com força, os dedos ficando brancos pelo aperto, enquanto lágrimas corriam silenciosas pelas suas bochechas suaves. Os olhos inchados denunciavam o choro recente, o cabelo liso caía pelas costas e os lábios trêmulos se comprimiam na tentativa de controlar os soluços que ameaçavam escapar. O som da porta de mogno rangendo ecoou pelo quarto silencioso, cortando o ar como um aviso. O coração de Sofia disparou quando ele entrou, sua silhueta alta se destacando contra a luz suave do corredor. Ele havia tirado o paletó, vestindo apenas a camisa branca com os primeiros botões abertos, deixando à mostra parte do peito firme. O cabelo dele estava um pouco bagunçado e os olhos azuis que a encaravam pareciam suavizar ao ver sua figura trêmula. Sofia sentiu o corpo inteiro tensionar, o coração disparar enquanto ele fechava a porta atrás de si com um clique silencioso. Por um instante ele ficou parado ali, observando-a com uma expressão difícil de decifrar, antes de começar a caminhar lentamente em sua direção. As mãos de Sofia se agarraram aos lençóis de seda sob ela.
um frio de medo correndo por suas veias. É isso, pensou com a respiração acelerada. Ele vai querer algo? Com certeza vai. Mas ele parou a alguns metros, seu olhar calmo e firme. Sentou-se na beirada do sofá, em frente à cama, apoiando os cotovelos nos joelhos, juntando as mãos. O silêncio se estendeu por um bom tempo. Os olhos de Sofia, grandes e cheios de apreensão, o observavam cautelosamente enquanto sua respiração permanecia leve e irregular. Finalmente a voz profunda e suave dele quebrou a tensão. Sofia chamou gentilmente, mantendo o olhar estável e tranquilo. Sei que você não queria isso. A respiração dela travou, os olhos se arregalaram com surpresa. Ele falava com uma doçura inesperada. Sei que seus tios te pressionaram a aceitar este casamento por motivos que só lhes interessam. Sei que você tem medo, e não confia em mim. Os lábios dela se moveram, mas nenhuma palavra saiu. O coração dela apertou-se dolorosamente quando ele recostou-se um pouco, os olhos nunca se afastando dela. Não vou te obrigar a nada que você não queira, disse com suavidade. Não precisa fingir estar à vontade comigo. Não espero nada, Sofia, e jamais vou te tocar sem seu consentimento. Os lábios dela tremiam, e mais uma lágrima deslizou pela bochecha. Ela o encarava, incrédula, tentando entender aquela gentileza repentina. Você não quer? Sussurrou, com a voz trêmula. Ele sorriu, um sorriso calmo e sincero, enquanto se levantava e se aproximava. Sua figura alta parecia proteger a delicadeza dela. Não, respondeu simples. Você é minha esposa, mas não estou aqui para tirar vantagem. Quero que se sinta segura ao meu lado. Sofia sentiu o peito apertar, enquanto ele se inclinava para ajeitar uma mecha de cabelo solta atrás da orelha dela. O toque era tão cuidadoso, quase como se tivesse medo de assustá-la. Não precisa agradecer, murmurou. Só quero te ver sorrir. As palavras ecoaram na mente dela, desfazendo todas as certezas que havia construído sobre ele. Lentamente, ele se afastou, oferecendo um sorriso suave antes de olhar para a grande janela que mostrava os jardins extensos lá fora. Sofia ficou imóvel, o coração ainda acelerado, enquanto observava os ombros largos e a postura tranquila dele. Por trás daquela calma aparente havia algo mais, uma tristeza silenciosa, talvez até uma solidão. Naquela noite, ela ficou acordada, perdida em pensamentos, sentindo uma confusão estranha e, pela primeira vez, um lampejo de algo diferente. Esperança. Ricardo estava dormindo no sofá com o braço apoiado casualmente na testa, a respiração profunda e constante. Um aperto tomou o peito de Sofia. Ele não precisava ficar ali, poderia muito bem dormir na cama ao lado dela. Afinal, eram marido e mulher, mas ele escolhia dar-lhe espaço, deixando que ela decidisse o momento. Aquela paciência silenciosa, aquela gentileza atenta, a deixava mais confusa do que qualquer outra coisa. Na manhã seguinte, Sofia se pegou procurando por ele. Percorreu os corredores largos da mansão, o vestido de seda deslizando ao redor dos tornozelos. Encontrou Ricardo no escritório, sentado diante da grande escrivaninha de madeira, rodeado de papéis. Quando ela entrou, ele ergueu o olhar, e seus olhos azuis se suavizaram, transmitindo um calor silencioso. Bom dia, disse, largando a caneta. Sofia hesitou na porta, o coração acelerado, e lentamente se aproximou da escrivaninha. Ricardo, chamou. Ele se levantou, percebendo a hesitação em sua voz. Sim. As mãos dela se entrelaçaram nervosas. Só queria agradecer pelas flores, pelos presentes, por tudo. O rosto dele permaneceu sereno, mas um brilho de calor passou por seus olhos. Não precisa agradecer, falou com gentileza. As bochechas dela coraram, e o olhar se desviou. Mas eu quero, sussurrou. Ricardo deu um passo em sua direção, a mão pulsando suavemente na curva da cintura dela.
A respiração de Sofia parou por um momento, mas ela não se afastou. Sei que você não escolheu este casamento, Sofia, disse ele com calma, mas quero que saiba que está segura comigo. Não vou pressionar você a nada para o que não esteja pronta. O coração dela se apertou diante da sinceridade tranquila na voz dele. Lentamente, levantou os olhos para os dele, castanhos e grandes, buscando algum sinal de mentira, mas não encontrou nada, apenas paciência e ternura. O peito subia e descia em respirações leves, enquanto a mão dele permanecia na cintura dela. Então, com cuidado, ela colocou a sua sobre a dele. O olhar dele ficou mais intenso, mas ele permaneceu imóvel. Os lábios dela se entreabriram, o coração batendo com força no peito. Porque? Acho que estou começando a entender você, sussurrou. A mão dele apertou ligeiramente a cintura dela, os olhos suavizando. Leve todo o tempo que precisar, Sofia, murmurou. Não vou a lugar nenhum. A respiração dela estremeceu quando ele se inclinou e beijou sua testa com delicadeza. Os olhos dela se fecharam, sentindo o calor se espalhar pelo peito, desfazendo aquele nó apertado de medo e confusão que morava ali há tanto tempo. Pela primeira vez desde que seus tios a obrigaram a aceitar aquele casamento, Sofia se perguntou se, talvez, Ricardo Mendonça não fosse o homem frio e distante que imaginara. Talvez, só talvez, ele fosse a pessoa que finalmente a faria sentir segura. Mais tarde, na sala de jantar, a luz dourada do lustre de cristal pendurado lançava sombras delicadas sobre a mesa de madeira rica. Sofia estava sentada do outro lado, as mãos repousando suavemente no colo, enquanto o som leve dos talheres e da porcelana preenchia o ambiente. A mesa estava cuidadosamente preparada, com a porcelana fina e os talheres brilhando. No centro, um arranjo delicado de rosas brancas e lírios, as flores favoritas dela. O coração de Sofia bateu mais forte ao perceber que Ricardo lembrava até mesmo desses pequenos detalhes. Ela o observava em silêncio, enquanto ele servia uma taça de vinho tinto e a empurrava em sua direção, com sua calma habitual. Seus olhos azuis encontraram os dela, atentos e gentis, e ele disse: "Você não precisa beber se não quiser." Sofia hesitou, então envolveu os dedos delicados na haste da taça. "Obrigada", murmurou. O vinho tocou seus lábios com suavidade, espalhando um calor acolhedor pelo seu peito. Ricardo recostou-se na cadeira, a luz tremeluzente da lareira, desenhando sombras douradas nas linhas marcantes do seu rosto. O paletó estava jogado casualmente no encosto, a camisa branca desabotoada no colarinho, passando uma confiança natural. O olhar de Sofia caiu para o prato à sua frente, o coração acelerando um pouco demais, enquanto o silêncio entre eles se estendia de forma confortável. Então, a voz baixa e profunda de Ricardo quebrou o silêncio. "Sofia, você mencionou seus pais uma vez. Gostaria de me contar mais sobre eles?" Os olhos dela se abriram levemente, a mão apertando a taça. Não esperava que ele perguntasse algo tão pessoal. Seus tios nunca haviam demonstrado interesse pela sua vida antes de tomarem conta dela, mas os olhos dele permaneciam firmes, calmos e pacientes, esperando sem exigir, apenas convidando. Lentamente, Sofia pousou a taça, os dedos roçando o guardanapo ao lado. "Meus pais", começou, com a voz suave e hesitante. Ricardo assentiu, encorajando-a. O olhar dela se suavizou, enquanto as memórias da infância começavam a surgir. Eles eram gentes, cheios de amor. Meu pai era professor de história. Minha mãe, uma artista. Ela gostava de pintar perto da janela, onde a luz do sol era mais forte. Eu me sentava no chão ao lado dela, só observando as cores ganharem vida na paleta. Às vezes, ela me deixava ajudar. A voz de Sofia tremia levemente, enquanto uma mistura de calor e tristeza apertava o peito.
Todo domingo íamos ao parque. Fazíamos piqueniques sob um grande carvalho. Meu pai contava histórias de cavaleiros, rainhas e castelos mágicos, enquanto minha mãe desenhava as árvores. Uma risada silenciosa escapou de sua garganta. Eles sempre me fizeram sentir segura. O sorriso dela vacilou quando a lembrança da noite do acidente voltou, a ligação que destruiu seu mundo para sempre. Os olhos escureceram, as mãos se fecharam firmes no colo. Depois que eles se foram, tudo mudou. O olhar de Ricardo se intensificou, o maxilar se contraindo levemente, os olhos mostrando um brilho sombrio. Seus tios? Perguntou. Sofia engoliu em seco. Eles me acolheram, mas não por amor. Eu era um peso, uma obrigação financeira. Quando fiz 19 anos, deixaram claro que eu teria que pagar o preço de ter sido criada por eles. A respiração dela travou, pesada e dolorosa. Eles nunca perguntaram o que eu queria, só se importavam com o que poderiam ganhar comigo. O rosto de Ricardo escureceu, os olhos azuis se estreitando numa fúria silenciosa. Sofia percebeu a tensão nos ombros dele, a frieza cortante por trás daquela calma habitual. Mas quando ele falou, a voz era firme e controlada. Eles te forçaram a aceitar este casamento. Sofia hesitou, depois confirmou com um aceno. Sim. A mão de Ricardo apertou a haste da taça. O maxilar tensionado. Mas, em vez de raiva, ela percebeu algo diferente no olhar dele, uma proteção silenciosa, como se ele estivesse segurando suas emoções para poupá-la. Ricardo baixou a taça e se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na borda da mesa. Você merece mais, disse com voz suave. O peito de Sofia apertou diante da sinceridade contida nas palavras dele. Ela desviou o olhar, os dedos se retorcendo nervosamente sobre o colo. E você? Perguntou, hesitante, a sobrancelha dele se arqueou levemente. O que tem comigo? Sofia hesitou antes de encará-lo. Você tem sido gentil, mas parece infeliz. O sorriso de Ricardo era tranquilo, porém vazio. Felicidade nunca foi prioridade para mim, respondeu. Por quê? Perguntou ela, suavizando o olhar. Uma sombra cruzou o rosto dele, os olhos escurecendo. Construí tudo do zero, explicou com calma. Meu pai era severo, implacável. Ele acreditava que só a força garantiria a sobrevivência nos negócios e na vida. Me ensinou a esconder qualquer fraqueza, a focar só no sucesso. A respiração de Sofia parou quando a mão dele se fechou levemente sobre a mesa. Passei anos crescendo minha empresa, ampliando meu poder. Pensei que o sucesso preencheria o vazio. Um sorriso amargo tocou seus lábios. Não preencheu. O peito de Sofia apertou-se, ao sentir a vulnerabilidade escondida naquelas palavras. O olhar dele suavizou enquanto voltava a encará-la. Então eu te conheci. O coração dela quase parou. Ricardo continuou, o olhar ficando mais intenso. Sei que você não escolheu este casamento, e sei que não tenho o direito de esperar que se importe comigo. Ele hesitou, os olhos profundos e sombrios. Mas ter você aqui é a primeira vez em muito tempo que não me sinto sozinho. A respiração de Sofia estremeceu, um calor se espalhando pelo peito, desfazendo o nó de medo e dúvidas. Lentamente, Ricardo estendeu a mão pela mesa, os dedos tocando delicadamente a dela. Sofia congelou, mas não afastou a mão. Era quente e firme, o polegar acariciando suavemente a pele dela. Não espero que me ame, Sofia, disse com calma. Só quero que se sinta segura. Segura comigo. Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas, o peito apertado pela emoção. Devagar seus dedos envolveram os dele. O olhar dele escureceu quando o polegar acariciou o dorso da mão dela. Os lábios de Sofia se entreabriram, o coração disparado. O calor invadindo seus membros. Acho que estou começando a entender você, sussurrou,
Os olhos dele suavizaram, enquanto se inclinava mais perto, a mão deslizando até a bochecha dela, afastando uma mecha solta de cabelo. A respiração de Sofia parou, mas dessa vez ela não recuou. Lentamente, fechou os olhos, deixando o toque dele se prolongar na pele. Você não está mais sozinha, Sofia murmurou mais tarde, sentada perto da grande janela da sala. Os dedos delicados traçavam os círculos da condensação no vidro, enquanto observava a chuva cair forte lá fora. O som constante das gotas contra o vidro se misturava com o estalar suave da lareira, criando uma atmosfera inesperadamente acolhedora. Seus pensamentos vagavam, o coração surpreendentemente leve apesar da tempestade que rugia lá fora. Nas últimas semanas, algo havia mudado entre ela e Ricardo, de um jeito que nunca imaginara. Ele não era mais o homem frio e distante que temera, mas alguém que a fazia sentir-se vista, ouvida e, de um modo estranho, protegida. Ela havia começado a notar os pequenos gestos, a forma como ele sempre se certificava de que ela tivesse tudo o que precisava. Desde o café da manhã, preparado exatamente como ela gostava, até o cobertor extra que ele deixava sobre seus ombros. Quando ela permanecia lendo até tarde da noite, ele nunca forçava, nunca exigia, mas sua presença constante havia se tornado um tipo de conforto silencioso na vida dela. Os dedos de Sofia pararam contra o vidro da janela quando ouviu o som característico da pesada porta de madeira se abrindo no final do corredor. Caca. Entrou a figura alta levemente curvada, enquanto tirava o casaco úmido pela chuva e o entregava ao mordomo. O rosto parecia pálido sob a iluminação suave, com discretas sombras esculturas abaixo dos olhos, traços de cansaço marcando ainda mais o azul intenso do olhar dele. Sofia o observou afrouxar a gravata e passar a mão pelos cabelos ainda úmidos. Ele parecia exausto. Sem pensar muito, ela se levantou e caminhou em sua direção. O olhar de Ricardo ergueu-se e por um instante, sua expressão se iluminou ao vê-la ali. Sofia, disse com a voz rouca, carregada de fadiga. Ainda acordada. Ela apenas assentiu, os olhos analisando o rosto dele com cuidado. Você parece cansado, disse com suavidade. Os lábios dele se curvaram num sorriso leve e um tanto desgastado. Foi um dia longo no escritório. Ele afrouxou ainda mais a gravata, os ombros largos caindo um pouco, como se carregassem um peso invisível. Sofia hesitou por um instante antes de dizer: Sente-se, vou preparar um chá para você. As sobrancelhas dele se ergueram, surpreso com a iniciativa. Não precisa dela, o interrompeu com um sorriso discreto. Mas eu quero, respondeu, com uma firmeza tranquila na voz. Ricardo a observou por alguns segundos antes de concordar com um leve aceno. Ela seguiu em direção à cozinha, o coração batendo de um jeito estranho, acelerado porém leve. Movia-se com uma calma determinada, aquecendo a água e escolhendo cuidadosamente uma mistura de camomila com hortelã, aquela que ele costumava tomar quando precisava descansar melhor. Enquanto o chá repousava, arrumou tudo numa pequena bandeja, uma delicada xícara de porcelana e alguns biscoitos cuidadosamente dispostos ao lado. As mãos dela tremiam levemente, enquanto carregava a bandeja de volta para a sala. Ricardo estava recostado no sofá de couro macio, a cabeça encostada no apoio, os olhos semicerrados, claramente lutando contra o cansaço. Sofia se aproximou em silêncio e colocou a bandeja sobre a mesa de centro de vidro. Aqui está, disse suavemente. Os olhos dele se abriram, e ao vê-la, o olhar se suavizou ainda mais. Ele se inclinou para a frente, pegando a xícara diretamente das mãos dela, com um agradecimento dito apenas com o olhar e um breve toque de dedos que fez a respiração dela vacilar. Ricardo tomou um gole, fechando os olhos por um breve instante antes de soltar um suspiro aliviado. Perfeito, murmurou. Sofia permitiu-se um sorriso discreto, sentindo uma satisfação inesperada crescer dentro do peito. Em vez de se afastar, sentou-se ao lado dele no sofá,
Mantendo uma distância respeitosa entre os dois, ficaram assim, juntos em um silêncio confortável com a luz da lareira dançando suavemente sobre os tons quentes da sala. Ricardo recostou-se novamente, os olhos fixos nas chamas, o perfil forte suavizado pela exaustão. Sofia o observou em silêncio, notando o traço definido do maxilar, a leve ruga entre as sobrancelhas, a forma como os ombros pareciam carregar muito mais do que lhe deixava transparecer. Sem pensar, ela estendeu a mão e deixou os dedos roçarem levemente contra os dele. Os olhos de Ricardo se abriram devagar, o olhar fixando-se nela com uma surpresa silenciosa. Havia ponto as bochechas dela esquentaram sob a atenção dele, mas ainda assim ela permaneceu ali, imóvel, sem recuar. Você deveria descansar. Um pouco, disse com suavidade. O olhar dele suavizou, mas em vez de responder com palavras, ele se aproximou. Lentamente, com um cuidado que parecia quase ensaiado, apoiou a cabeça no ombro dela. Sofia enrijeceu de imediato a respiração, suspensa diante da sensação inesperada do peso dele encostado em si. Mas o calor de Ricardo começou a atravessar o tecido fino do suéter dela, trazendo consigo o aroma de sua colônia, uma mistura de madeira e especiarias que a envolveu por completo. A respiração dele era quente contra a pele exposta do pescoço dela e a mão dele repousava frouxamente sobre a própria coxa perigosamente próxima da dela. O coração de Sofia disparava, o corpo imóvel, dividido entre o instinto de recuar e o impulso de ficar. Enquanto a respiração dele se tornava mais lenta e profunda, os dedos de Ricardo se moveram como se ele estivesse lutando contra o sono. Algo dentro dela, frágil e inesperado, começou a florescer no peito. Com uma hesitação quase tímida, Sofia relaxou sob o peso dele, sua mão erguendo-se devagar até repousar suavemente sobre o antebraço dele. Ricardo prendeu a respiração por um breve instante, mas não recuou. Em vez disso, moveu a mão até que seus dedos tocaram os dela, o toque leve, mas firme. A respiração de Sofia vacilou, os dedos dele envolvendo os dela com uma segurança silenciosa. O peito dela apertou, uma estranha mistura de nervosismo e ternura percorrendo suas veias. Quando ela o encarou, encontrou os olhos dele semicerrados, a expressão mais suave do que jamais imaginou ver naquele rosto normalmente tão controlado. Você é confortável? Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Os lábios de Ricardo curvaram-se num sorriso discreto, quase preguiçoso. As bochechas dela esquentaram ainda mais, o coração batendo de forma desgovernada diante da vulnerabilidade inesperada daquele momento. Ricardo se mexeu levemente, deslizando a cabeça do ombro dela para a curva do pescoço. Sofia ficou rígida outra vez, mas o calor da respiração dele contra sua pele provocou um arrepio que não parecia ameaçador, mas estranhamente reconfortante. A mão dele apertou a dela de forma sutil, o polegar roçando de maneira despreocupada sobre os nós dos dedos dela. Obrigado, Sofia murmurou com a voz baixa, carregada de cansaço. O peito dela se apertou ainda mais. Sem pensar, a outra mão ergueu-se, os dedos percorrendo os cabelos escuros dele com um gesto hesitante. A respiração de Ricardo vacilou, mas ele não se afastou. Pelo contrário, sua mão subiu até repousar levemente sobre o gilho dela. O coração de Sofia bateu com força, sua mão parando por um instante entre os fios dele. A respiração dele tornou-se mais profunda, e logo o corpo inteiro relaxou contra o dela. Ela permaneceu ali, imóvel por um tempo que lhe pareceu infinito, apenas ouvindo o crepitar do fogo e o som tranquilo da respiração dele. A proximidade era assustadora e, ao mesmo tempo, estranhamente doce. Os dedos dela tremiam levemente enquanto continuava a acariciar os cabelos dele. Sentindo a maciez deslizar entre seus dedos, Ricardo se aproximou um pouco mais, o corpo pressionando-se sutilmente ao dela, a respiração quente roçando contra a pele de seu pescoço.
Sofia fechou os olhos, o coração acelerando descontroladamente dentro do peito. Sabia que deveria recuar, que aquela proximidade era um território perigoso, mas não conseguia se mover. A mão de Ricardo deslizou por seu gilho, o polegar percorrendo com lentidão o tecido fino da calça dela. A respiração de Sofia prendeu-se. Na garganta, o calor subindo para o rosto. A voz dele veio baixa, mal passando de um sussurro. Fique. Só por um mn. Sofia engoliu em seco, o peito apertando de forma quase dolorosa. Lentamente, os dedos dela tocaram de leve a lateral da cabeça dele, um gesto tímido, mas carregado de cuidado. Está tudo bem? Sussurrou ela. A resposta de Ricardo veio na forma de um suspiro profundo, enquanto o corpo dele se acomodava ainda mais contra o dela, como se finalmente pudesse descansar. Os olhos de Sofia ardiam, lágrimas contidas ameaçando escapar, enquanto um calor inesperado começava a crescer em seu peito. Pela primeira vez desde o casamento, ela percebeu que o medo constante parecia ter recuado um pouco. Era tarde quando ela acordou de repente, ofegante, com a respiração descompassada e a pele úmida de suor frio. O quarto estava envolto em uma penumbra suave, iluminado apenas pela luz pálida da lua atravessando as amplas janelas de vidro. As sombras projetadas nas paredes criavam formas incertas e inquietantes. O coração de Sofia disparava batendo com força dolorosa em seu peito. Suas mãos tremiam enquanto ela se agarrava aos lençóis, os ecos do pesadelo ainda vivos demais na sua mente. A lembrança distorcida e cruel do acidente que tirara seus pais dela parecia mais real do que nunca. Ela quase podia ouvir de novo o som do metal retorcendo, os gritos da mãe e o tom urgente e desesperado da voz do pai tentando protegê-la do impacto inevitável. Um soluço sufocado escapou de sua garganta, as lágrimas queimando nos olhos. Fazia anos que não tinha um sonho tão vívido, tão cruelmente nítido. O som discreto da porta se abrindo a fez virar o rosto de imediato, o coração saltando com um susto. Ricardo apareceu no batente, a figura alta destacando-se contra a luz fraca do corredor. Vestia apenas uma calça de pijama de tecido leve, a pele do peito exposta e o cabelo bagunçado de sono. Os olhos azuis, porém, estavam totalmente despertos, carregados de preocupação, enquanto ele atravessava o quarto em direção a ela. Sofia, disse, a voz grave, baixa, ainda rouca de sono, mas com uma doçura que fez o estômago dela apertar. Ela apressou-se a limpar os olhos com dedos trêmulos, tentando controlar a respiração, que ainda vinha irregular. Ricardo sentou-se na beira da cama, sua mão grande pousando com cuidado sobre a dela, o calor daquele toque ancorando-a de forma inesperada. O que houve? Perguntou ele, a voz baixa. Mas atenta Sofia balançou a cabeça, a garganta apertada, as palavras lutando para sair. Foi só um sonho ruim. Murmurou, a voz embargada. O olhar dele se intensificou, e seus dedos deslizaram sobre os dela com um movimento lento, mas firme. Não foi só um sonho, disse com convicção, como se soubesse exatamente o que ela tentava esconder. As lágrimas insistiram em brotar outra vez. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle, mas sua voz falhou quando as palavras finalmente saíram. Eu os vi de novo, disse, quase em um sussurro. O acidente, meus pais. Foi tão real. Sua voz quebrou, e uma lágrima solitária deslizou por sua bochecha. O maxilar de Ricardo se contraiu com força, mas quando falou, sua voz permaneceu baixa e constante. Sem hesitar, ele se aproximou ainda mais, as mãos grandes e firmes erguendo-se para segurar delicadamente o rosto dela com os polegares. Ele enxugou as lágrimas, um gesto tão cuidadoso, que fez o peito de Sofia doer de um jeito diferente. Ele encostou a testa dela, a respiração quente misturando-se com a dela. Está tudo bem, sussurrou. Eu estou aqui, você não está sozinha. Um novo soluço escapou de Sofia, enquanto suas mãos, quase por instinto, repousaram contra o peito dele.
O batimento firme sob suas palmas trouxe uma sensação de estabilidade, algo concreto em meio ao caos que ela sentia por dentro. A respiração dela seguiu entrecortada, os ombros tremendo. Ricardo deslizou as mãos até os ombros dela, o toque firme, mas cuidadoso, como se temesse assustá-la. Por que você está sendo tão gentil comigo? Ela perguntou, a voz fraca e embargada. O olhar dele escureceu, os traços do rosto suavizando-se, enquanto seus dedos passaram pela curva do maxilar dela num toque que parecia tão natural quanto respirar. Por que me importo com você, Sofia? Respondeu com a voz baixa, carregada de algo que ela ainda não conseguia entender por completo. Desde o primeiro momento, eu soube. Sofia prendeu a respiração, o coração batendo com força descompassada. Os olhos dela arregalaram-se, capturando cada detalhe daquele rosto tão próximo, tão impossível de ler e, ao mesmo tempo, tão honesto naquele instante. Ela engoliu em seco, lutando para encontrar a voz. Você se importa comigo? Ricardo. Inclinou-se um pouco mais, os dedos deslizando para a lateral do pescoço dela, passando de leve pela pele sensível atrás da orelha. Um sorriso pequeno, quase triste, curvou os lábios de ele. Sim, Sofia, respondeu sem desviar os olhos dos dela. Mais do que você imagina, ele confessou, a voz baixa e carregada de uma ternura inesperada. O coração de Sofia tropeçou, doloroso e ao mesmo tempo aquecido por um calor lento e denso, como mel escorrendo pelas suas veias. Sem pensar, ela se inclinou para a frente, os braços envolvendo o pescoço dele num gesto instintivo, buscando abrigo na curva de seu ombro. Ricardo pareceu surpreso por um breve instante, o corpo dele enrijecendo sob o contato repentino, mas logo depois relaxou. Os braços fortes a envolveram, aconchegando-a contra ele com uma firmeza que só aumentou a sensação de segurança que ela sentia. Uma de suas mãos deslizou lentamente pelas costas dela, desenhando círculos suaves, enquanto os lábios dele roçaram de leve sua têmpora. Você está segura? Ele sussurrou de novo, com uma convicção serena, que fez o peito de Sofia se apertar de emoção lentamente. Ela se afastou só o suficiente para que seus olhares se encontrassem. Os rostos tão próximos que as respirações deles se misturavam, aquecendo o pequeno espaço entre eles. Os olhos de Ricardo escureceram, seu olhar deslizando para os lábios dela com uma intensidade que fez Sofia prender a respiração. O calor subiu de suas bochechas para o pescoço, espalhando-se por todo o corpo. Ela podia sentir a tensão crescer entre eles, carregada de uma atração silenciosa e palpável, mas ainda assim Ricardo não se moveu. Ele permaneceu ali, imóvel, apenas esperando, respeitando cada limite dela. O peito de Sofia subia e descia em ondas irregulares. Engolindo em seco, ela sussurrou, com a voz baixa e trêmula, você não vai me deixar, vai? O sorriso que surgiu nos lábios dele foi pequeno, mas tão genuíno que a fez prender a respiração. Com uma lentidão calculada, Ricardo deslizou a mão até a nuca dela, seus dedos se enredando nos fios sedosos de seu cabelo, enquanto encostava a testa na dela. Nunca, ele prometeu, num tom tão firme quanto gentil. Sofia fechou os olhos, rendendo-se ao calor inebriante daquela confissão. E, sem pensar, deixou-se levar pelo impulso que a dominava. Inclinou-se para a frente, os lábios roçando timidamente nos dele num toque hesitante, como uma pergunta silenciosa. O corpo de Ricardo enrijeceu por um segundo, seus olhos se abrindo com surpresa, mas logo depois escureceram com uma emoção intensa. Num movimento lento, mas determinado, sua mão deslizou até a cintura dela, puxando-a para mais perto, até que não restasse espaço entre os dois. Sofia suspirou contra os lábios dele quando Ricardo a beijou de volta, gentil no começo, mas logo firme, profundo, como se todas as barreiras invisíveis entre eles estivessem começando a desmoronar. Quando, enfim, ele afastou os lábios, respirava com a mesma dificuldade que ela. Encostou a testa na dela, os olhos fechados como se lutasse para recuperar o controle. Sofia ergueu o olhar,
o peito subindo e descendo em ritmo irregular. Ricardo levou a mão até o rosto dela, acariciando sua bochecha com os dedos, o polegar traçando a linha de seus lábios inchados. Eu te amo, Sofia, disse ele, a voz rouca, embargada por uma emoção crua. O coração dela tropeçou dolorosamente. Sua mão deslizou pelo peito dele como se precisasse se ancorar em alguma coisa sólida antes que suas emoções transbordassem. Seus lábios se entreabriram e, num fio de voz, ela respondeu: Eu acho que também te amo. Um sorriso, suave e quase aliviado, apareceu nos lábios de Ricardo, enquanto ele a puxava de volta para seus braços. Os lábios dele encostando-se na testa dela com uma reverência silenciosa. Nós vamos seguir no seu ritmo, ele prometeu, sussurrando perto de seu ouvido. Mas, Sofia, você é minha. E eu nunca vou deixá-la ir. O peito de Sofia se encheu com aquela mistura quente de alívio e desejo. Seus braços apertaram-se ao redor do pescoço dele, enquanto ela escondia o rosto contra o peito dele, ouvindo o som constante e reconfortante do coração dele. Pela primeira vez em muito tempo, ela sabia que estava exatamente onde deveria estar. Horas depois, tarde da noite, Sofia se encontrava de pé do lado de fora da porta do quarto de Ricardo. Seu coração martelava com tanta força que parecia que o som ecoava por todo o corredor silencioso. Os dedos dela tremiam levemente enquanto roçavam o tecido macio de sua camisola de seda, que moldava-se às curvas suaves de seu corpo como uma segunda pele. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um instante e reunindo coragem para bater. O corredor estava suavemente iluminado, com o brilho prateado do luar, filtrando-se pelas grandes janelas, lançando feixes pálidos de luz sobre o mármore frio. Sofia respirou fundo, seus pés descalços sentindo a frieza da pedra, enquanto seus dedos pairavam, hesitantes sobre a maçaneta da porta. Seu pulso martelava em seus ouvidos, as batidas rápidas e descompassadas, ecoando por todo o seu corpo. Por semanas, ela sentira aquilo crescendo dentro de si. Uma mistura de medo, desejo e uma coragem que agora surgia, inesperada e arrebatadora. Ricardo havia sido paciente. Inacreditavelmente paciente. Sempre respeitoso, sempre atento, esperando que ela desse cada passo no seu próprio tempo. Mas agora, tudo dentro dela gritava para não esperar mais. Com uma respiração trêmula, Sofia girou a maçaneta e empurrou a porta. O quarto estava banhado por uma luz quente e suave, projetada pelo tremular da lareira. As paredes de mogno escuro e os contornos da grande cama tornavam o ambiente ainda mais íntimo, mais denso de emoções não ditas. Ricardo estava sentado na beira da cama, vestindo uma camisa branca folgada e calças de pijama esculturas. Seu cabelo estava levemente desalinhado pelo sono, a pele pálida iluminada pelo brilho dourado das chamas. Ele ergueu a cabeça assim que a viu. Os olhos azuis, normalmente controlados e impenetráveis, agora arregalados numa surpresa silenciosa. O coração de Sofia tropeçou no peito. Ela fechou a porta atrás de si, dando um passo hesitante à frente, sua respiração rápida e entrecortada, enquanto a luz do fogo delineava cada curva sutil de seu corpo, realçada pela delicadeza de sua camisola de seda. O maxilar de Ricardo se contraiu. Ela viu o exato momento em que o olhar dele percorreu todo o seu corpo, escurecendo com uma mistura crua de desejo contido e algo mais, algo quase reverente. Sofia, ele disse seu nome num sussurro baixo e rouco, a voz carregada de sono e emoção, os dedos dele se agarrando instintivamente à beirada do colchão. Sofia engoliu em seco, as palmas úmidas, o coração batendo com violência contra suas costelas. Encontrou a própria voz com esforço, as palavras saindo num fio trêmulo e sincero. Não estou mais com medo, ela disse, sua voz quase um sussurro, mas cheia de intenção.
E o eu quero você. A respiração de Ricardo parou visivelmente. Seus ombros tensos, os dedos apertando o colchão como se lutasse contra o impulso de se mover até ela naquele exato instante. Sofia se aproximou, ficando diante dele. Suas mãos delicadas pousaram suavemente sobre os joelhos dele, enquanto ela se inclinava um pouco mais, sentindo o calor dele mesmo. Através do tecido leve de eu quero você, ela repetiu, a voz vacilando. Mas não de incerteza. Apenas pela intensidade do momento. Não porque sinto que preciso, mas porque eu quero. Quero de verdade. Ricardo fechou os olhos por um breve instante, como se precisasse de fôlego para processar aquilo. Quando os abriu novamente, seus olhos ardiam em um azul intenso, sombrio, cheio de emoção. Suas mãos tremeram levemente quando subiram até o rosto dela. Com uma delicadeza quase reverente, os dedos dele traçaram a linha de suas bochechas, o polegar roçando com ternura ao longo da mandíbula dela. Você tem certeza? A voz dele saiu baixa, rouca como se cada palavra lhe custasse controle. Sofia assentiu, cobrindo a mão dele com a dela, envolvendo num toque firme e carinhoso. Sim, ela sussurrou, sua voz agora mais firme. Zero, tenho certeza. O olhar de Ricardo escureceu ainda mais, um misto de alívio, desejo e emoção atravessando seu rosto. Sua mão deslizou até a nuca dela, os dedos enredando-se em seus cabelos, devagar, do jeito que você quiser, ele murmurou antes de se inclinar, seus lábios roçando os dela com uma lentidão quase torturante. Um toque leve como uma pluma, mas que enviou um arrepio intenso pela espinha de Sofia. Ela fechou os olhos, rendendo-se completamente àquele momento. Aquela entrega. Aquela promessa silenciosa entre os dois. A respiração de Sofia parou por um instante e, sem pensar, ela se inclinou para ele. Seus lábios encontraram os de Ricardo, num toque hesitante, mas cheio de emoção. A mão dele apertou-se na nuca dela, aprofundando o beijo com uma mistura de ternura e desejo contido. Os lábios dele se moveram sobre os dela com uma lentidão quase reverente, explorando-a com cuidado, até que a fome silenciosa que ambos escondiam veio à tona. Sofia derreteu-se em seu abraço, seus dedos subindo pelo peito dele, agarrando-se ao tecido fino de sua camisa como se temesse que ele desaparecesse. O calor dele espalhou-se por suas veias, aquecendo cada célula de seu corpo. As mãos de Ricardo desceram pelas costas dela. Seu toque firme, mas gentil, enquanto a puxava para seu colo. Sofia soltou um suspiro trêmulo quando suas pernas se entrelaçaram sobre as coxas dele, seus corpos se ajustando como se sempre tivessem pertencido um ao outro. Os lábios de Ricardo deixaram os dela apenas o suficiente para ele sussurrar seu nome, a voz baixa e rouca contra sua boca. Uma carícia apenas com o som. Lentamente, os dedos dele deslizaram pelas costas dela, subindo até encontrar as alças finas de sua camisola de seda. Com movimentos lentos, ele as afastou dos ombros dela, fazendo-as cair suavemente pelos braços. Sofia estremeceu quando o ar frio tocou sua pele exposta, mas as mãos de Ricardo estavam ali, quentes, firmes, aquecendo-a com cada toque. Os lábios dele traçaram um caminho pela curva delicada de seu pescoço, deixando uma trilha de calor por onde passavam. Você é tão linda, ele murmurou contra a pele dela, sua voz carregada de emoção contida. Tão perfeita. O coração de Sofia martelava com força, as palavras dele soando como promessas sussurradas. As mãos dele exploraram seu corpo com uma reverência que fez os olhos dela se fecharem. Cada toque era uma confissão silenciosa, cada suspiro, uma declaração sem palavras. Com uma lentidão cuidadosa, Ricardo a deitou sobre a cama, seus corpos se ajustando, o calor dele envolvendo-a por completo. Sofia ofegou levemente quando os lábios dele desceram por sua pele, despertando cada nervo, cada parte adormecida de sua alma. A noite tornou-se um emaranhado de sensações. Beijos demorados, toques suaves e suspiros entrecortados preencheram o quarto. Sofia se entregou, sem reservas, ao carinho e à paixão que ele derramava sobre ela. Seu corpo respondeu a cada gesto dele, cada olhar,
cada palavra sussurrada quando, por fim, seus corpos se uniram. Sofia sentiu uma onda de emoção quebrar dentro de si. Não havia dor, apenas um sentimento avassalador de pertencimento e felicidade. Ela envolveu os ombros dele com os braços, seus lábios encontrando os dele em um beijo desesperado e apaixonado, carregado de tudo aquilo que ela ainda não tinha tido coragem de dizer. Eu te amo, Sofia, Ricardo sussurrou contra os lábios dela, sua voz rouca carregada de emoção crua. Eu sempre te amei. O coração de Sofia apertou-se, em uma mistura de alegria e incredulidade. Suas mãos deslizaram para as costas dele, segurando-o com força, como se quisesse gravar aquele momento. Em sua pele eu também te amo. Ela sussurrou, sua voz trêmula, mas verdadeira. Ricardo congelou por um breve segundo com as palavras dela, antes de tomá-la nos braços com ainda mais intensidade. Sua boca voltou à dela, seus beijos mais urgentes, suas mãos tremendo levemente enquanto a tocava como se ela fosse o bem mais precioso que ele já teve. E quando o ápice os alcançou, os dois juntos, seus corpos movendo-se em perfeita sintonia, Sofia desabou contra o peito dele, sua respiração ofegante, o coração disparado. Os braços de Ricardo a envolveram com força, mantendo-a contra si como se nunca mais quisesse soltá-la. A cabeça de Sofia repousou sobre o peito dele, ouvindo o som forte e constante de seu coração. Você é minha, Sofia, ele murmurou, pressionando um beijo suave em seus cabelos. Para sempre. Sofia sorriu suavemente enquanto o sono começava a pesar em suas pálpebras, o coração transbordando com uma felicidade silenciosa e plena. Para sempre, ela sussurrou, sua voz mal passando de um sussurro, e quando os braços de Ricardo a apertaram com ainda mais força, ela soube com uma certeza inabalável, que finalmente havia encontrado o lugar ao qual pertencia. Era uma tarde de outono dourada, o sol filtrando-se pelas grandes janelas da sede da empresa de Ricardo, lançando tons quentes sobre o mármore polido do amplo hall. Lustres reluziam no teto, e o ambiente vibrava com um ar de expectativa. Jornalistas, investidores de renome e executivos de alto escalão preenchiam a sala, seus trajes impecáveis refletindo a importância do momento. Sofia sentava-se na primeira fila, suas mãos repousando trêmulas em seu colo. O coração batia rápido, descompassado, como se quisesse saltar de seu peito. Ela não sabia exatamente o motivo pelo qual Ricardo insistira tanto para que ela estivesse ali naquele dia. Ele apenas dissera que era importante. Que havia algo que ela precisava ver. O olhar dele, quando pronunciou essas palavras, ainda ecoava em sua mente, carregado de uma intensidade que fizera sua respiração falhar. Agora, seus olhos estavam fixos nele. Ricardo, sempre imponente e controlado, estava ali de pé, diante do pódio, vestindo um terno cinza carvão que delineava com perfeição seus ombros largos e sua postura firme. O cabelo escuro estava perfeitamente alinhado, mas foi o olhar dele que a prendeu completamente, aqueles olhos azuis profundos vasculhando a multidão, até encontrar lá. Quando o olhar de Ricardo se fixou nela, Sofia sentiu o mundo ao redor desacelerar. Ele sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas cheio de significado. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. Sua voz ressoou pela sala com aquela calma autoritária que sempre o acompanhava, mas havia um tom mais suave escondido nas entrelinhas. Como muitos de vocês sabem, esta empresa tem sido minha vida pelos últimos 15 anos. Construí cada pedra deste império, com o que tinha de melhor, meu tempo, minha energia, e muitas vezes meu próprio sangue, suor. As palavras de Ricardo pairaram no ar, como uma confissão pública. Sofia engoliu em seco, sentindo as palmas das mãos começarem a suar. Durante muito tempo, ele continuou, sua voz agora mais baixa, mais íntima, acreditei que o sucesso era o suficiente, que poder e dinheiro preencheriam o vazio que eu carregava. Mas estava enganado. Sucesso sem propósito é apenas uma ilusão. E poder sem amor é só solidão. A sala mergulhou num silêncio absoluto.
Cada pessoa lhe parecia esquecer a própria respiração pendendo de cada palavra que ele dizia. O olhar de Ricardo nunca vacilou. Continuava fixo nela. Só nela. Recentemente percebi que minha vida estava incompleta porque me faltava a única coisa que realmente importa. Sua voz tremulou, e Sofia sentiu o coração apertar no peito. Amor. Confiança. Uma razão para acordar todas as manhãs e querer ser um homem melhor. Ele fez uma breve pausa, como se precisasse de um segundo para conter a emoção. Então, disse com uma sinceridade desarmante, eu encontrei essa razão. No momento em que Sofia entrou na minha vida. Um murmúrio de surpresa correu pela multidão. Mas Sofia mal ouviu, sua visão ficou turva pelas lágrimas que agora preenchiam seus olhos, ameaçando transbordar. Não merecia o amor dela no começo, Ricardo prosseguiu, a voz mais grave, carregada de emoção crua. Casei-me com ela por razões que, talvez nem eu entenda completamente até hoje. Nunca pensei que ela pudesse me amar. Muito menos que eu fosse capaz de amá-la assim. MS. Ela me mudou. A força dela, a generosidade, a coragem com que enfrentou tudo o que eu a fiz passar, me ensinaram que eu estava errado sobre a vida. E errado sobre o amor. As mãos de Sofia voaram para sua boca num gesto involuntário, abafando um soluço. As lágrimas, desta vez, escaparam silenciosas, escorrendo quentes por suas bochechas. O Ricardo respirou fundo e por um instante seu olhar pareceu vacilar como se ele próprio lutasse para manter o controle. Mas então, com um movimento calmo, ele deslizou a mão até o bolso interno de seu paletó e retirou um pequeno envelope preto. Elegante. O coração de Sofia quase parou. Ele segurou o envelope entre os dedos e olhou diretamente para ela. Sua voz saindo baixa, mas carregada de significado. Porque ela me deu o maior presente que eu já recebi. O amor dela. Hoje, quero dar a ela algo em troca. Se inscreva no canal e vá para a parte 2.